Olá, começa agora aqui pela TVAL e também pela Rádio AL mais uma edição do programa Fala Deputado. A cada encontro nós recebemos aqui um dos 40 parlamentares estaduais para ter uma conversa direta com a população sobre suas ideias, sobre as suas propostas, sobre assuntos que mexem no dia a dia da população catarinense. No programa de hoje eu recebo com grande satisfação a visita do deputado Serafim Venzon, do PSDB, ele que é um dos grandes defensores da área da saúde aqui na Assembleia Legislativa e hoje conversa conosco sobre esses e outros assuntos. Tudo bem, deputado? Prazer tê-lo aqui. Prazer também, meus cumprimentos a todos os nossos telespectadores. Deputado, a área da saúde, uma área que sempre demanda um esforço muito grande porque o discurso que a gente sempre ouve é que existe muito pouco dinheiro para ser investido, enquanto existe uma demanda muito grande para ser atendida. Como equacionar essa solução? Em todas as pesquisas que se faz, e quando se, naquele item de ouvir a reclamação da sociedade, 50% de todas as reclamações são referentes à saúde. 50, 55, o restante é educação, é segurança, é trânsito, enfim, várias outras que vão se diluindo em números, até em números pequenos. Agora, a saúde é, sem dúvida nenhuma, a maior reclamação, porque, quer dizer, aquilo que o poder público consegue fazer está muito distante daquilo que a sociedade precisa. E para agravar isso, o volume de recursos que o SUS, que o Ministério da Saúde destina para a saúde, são valores muito insignificantes. O governo do Estado, o governador Raimundo Colombo, contratou no ano passado uma equipe de consultoria para levantar qual é o custo que estava tendo com os hospitais públicos, que são em torno de 14, 15 hospitais, considerando 7 hospitais aqui da capital e mais os demais que estão espalhados no estado, como Joinville, como Lages, como Chapecó, São Miguel do Oeste. Então, o custo que o hospital tem, que o governo do estado tem, é aproximadamente assim: a cada R$100 que o hospital gasta no hospital público, 20 vem do SUS. Ou seja, 20 é que o Ministério repassa para o Estado por conta do atendimento. E 80 é bancado pelo Tesouro do Estado. Então, e eu imagino que nos hospitais conveniados, nos hospitais filantrópicos, nos hospitais particulares, então, que atendem o SUS, o gasto é parecido, né? Ou seja, aquilo que o SUS repassa para os hospitais é em torno de 20% daquilo que de fato custou, certo? E por isso, então, que a reclamação é tão grande e que repercute sempre no mau atendimento prestado pelo SUS. Quando o governo do Estado faz, através dos hospitais públicos, mas tem justamente uma série de deficiências por conta dessa grande diferença entre o que ele custou, o que ele custa realmente, e aquilo que vem do Ministério. Nós não estamos reclamando de gastar dinheiro com saúde, pelo contrário, queremos gastar mais. O que estamos reclamando é que aquilo que o SUS repassa está muito distante do custo real. A contrapartida está muito Aliás, o último reajuste que foi feito nos procedimentos dos hospitais, nos procedimentos médicos hospitalares, foram feitos em 96. Se somar, então, se fazer a conta, já dá 16, vai para 17 anos que houve o último reajuste. Daí a necessidade da revisão da tabela do SUS, né? Muito urgente. Imagine aquilo que se pagava R$5 há 16 anos, até era alguma coisa, R$5. E agora continuam pagando 5. Tem pagamento de 75 centavos, de R$1,50, enfim, as maiores cirurgias pagas pelo SUS, elas não atingem R$1.000, considerando tudo, considerando a parte do hospital, dos remédios, do pagamento para os profissionais, o médico, o cirurgião, o auxiliar, o anestesista, então, quer dizer, a conta total, é difícil a conta do SUS que chega a R$1.000. Imagina dividir R$1.000 em 8, 10 agentes que participaram no procedimento.
Deputado, nesse contexto, me parece que os hospitais filantrópicos têm uma situação ainda mais delicada, né? O caso ainda é mais grave, a gente teve inclusive ameaças recentes em algumas unidades aqui do estado de paralisação do atendimento médico justamente pela impossibilidade de continuar dando atendimento à população pelo SUS. Uma situação que precisa ser olhada com carinho, né? E o que salvou, Juca, justamente foi o quê? O governo do estado, compreendendo essa diferença grande, instituiu o programa Mutirão. O mutirão significa o quê? Quando o hospital faz um atendimento de qualquer cirurgia eletiva, por exemplo, ou qualquer procedimento eletivo, além daquilo que o SUS paga, que são valores variáveis, variam de 10, 12 reais até 200, 300 reais, mas além disso, o governo do estado paga um prêmio de 300, 400 ou 500, quando é uma cirurgia um pouco maior ou quando é uma cirurgia que o governo quer fomentar. Então, essa participação do governo do estado, essa complementação, diríamos assim, da tabela do SUS, aquilo que o SUS paga, acabou fazendo acontecer muitos procedimentos. Sei que do ano passado, por exemplo, o governo do estado gastou mais de 20 milhões de reais em pagamento aos hospitais em forma desse prêmio, que significou, evidentemente, um grande número de atendimentos, principalmente de procedimentos eletivos, cirurgias, pequenas cirurgias, como hérnia, incontinência urinária, cirurgia de próstata, tem várias cirurgias que podem ser feitas pelo mutirão. Então, essa foi um apoio grande que tem no Brasil, aqui em Santa Catarina, por conta, são poucos os estados que fazem alguma complementação da tabela. Repito, é um valor ainda insuficiente, mas o que deveria aumentar muito tinha que ser a parte do SUS. Para ter uma ideia, o governo do estado gasta em torno de 12%, 13% de todo o orçamento. Os municípios são obrigados a gastar no mínimo 15%. E o estado é obrigado também a gastar esse percentual, de 12% no caso. O governo federal não existe nenhuma obrigatoriedade. Como não é obrigado a gastar, gasta em torno de 4%, 4,5%. Né? Já gastávamos 10%, 10%, 12%. E agora estamos só em 4,5%. Quer dizer, se a gente dobrasse esse 4,5% para 9%, 10%, eu acredito que dava para dar um bom reajuste da tabela, dar uma recuperada nisso, enfim, e criar uma motivação maior para... É bom destacar porque o hospital é uma das coisas que nunca fecha, que nunca para. Mesmo que o governo não pague mais nada para o hospital, ele também não vai fechar. Porque o que mantém o hospital aberto não é o dinheiro que o governo dá, é o paciente que chega no hospital. Quer dizer, se ele tem dinheiro ou não, ele encontra uma maneira. Tem gente que vende o carro, que vende no oeste de Santa Catarina, dependendo qual é o tipo de propriedade, tem uma vaca de leite, vende 2, 3 e paga a cirurgia, outro cria leitão, vende os leitão para comprar, para poder pagar o atendimento. Quer dizer, a saúde é uma coisa que o cidadão sempre encontra uma maneira de pagar. E o hospital nunca vai fechar. Só que está aí a causa do descontentamento. 50% de todas as reclamações são referentes justamente aos poucos investimentos que são feitos na saúde. E que a gente vê em hospitais conveniados uma imensidão de pessoas que buscam alternativas para resolver essa falta de investimento. Ou seja, encontram maneiras de pagar a sua conta, mesmo que não tenha dinheiro lá na conta. Vende alguma coisa, como falei, e conseguir resolver o problema. O senhor defende na sua fala, evidentemente, a ampliação dos recursos do Ministério da Saúde através do Sistema Único de Saúde para atendimento desses pacientes nos diferentes estados da federação. No ano passado nós tivemos uma grande mobilização em todos os estados brasileiros e Santa Catarina não ficou de fora desse contexto na coleta de assinaturas para endossar o pedido de uma ampliação de recursos para a área da saúde para poder atender a toda essa demanda através do Saúde Mais 10. O senhor acredita que a atual composição do Congresso hoje
imbuída inclusive desse espírito que a gente tem hoje nas ruas, né, de cobrança da população em relação a algumas medidas que são consideradas importantes, pode de repente deslanchar essa proposta iniciada pelo Saúde Mais 10 no ano passado e realmente garantir uma ampliação dos recursos para a área da saúde? Olha, na verdade, para colocar na Constituição que nós teríamos que gastar 10, ou 11, ou 15% da arrecadação, quem coloca na Constituição são os deputados federais e os senadores. Quem pode pedir para colocar ali é a Presidência da República. Por que não se coloca? Porque alguém de lá do outro lado do Congresso, que é o Planalto, ou seja, da Presidência, sempre fuxica lá para não deixar votar essa lei, para o governo não ser obrigado, então, a destinar recursos nessa área. No meu entender, o clima está excelente agora. Não precisa ter mobilização popular, não precisa ter assinatura de ninguém. É um momento propício. Se o Congresso, se o Eduardo Cunha, se o Renan quiserem votar amanhã, tem lá inúmeras propostas. Eu fui deputado durante 10 anos, inclusive tem propostas minhas lá, que algumas desarquivadas por outros deputados, e justamente obrigando o governo federal também a destinar um percentual, digamos, nós imaginamos que teria que ser pelo menos de 10%, e isso iria incrementar, então, dar um apoio a esses hospitais e atender melhor a necessidade. Enquanto isso não acontece, Juca, o que acontece ainda de grave? Um grande número dos pacientes que são atendidos nos hospitais conveniados ou públicos são vítimas de acidente de trânsito. Tem muitos centros cirúrgicos por aqui que a metade do movimento é de vítimas de acidente de trânsito. Se o senhor for lá no hospital regional, eu duvido que não tenha lá uns 15 ou 20 pacientes nas macas que nem no quarto não conseguiram chegar, vítimas de acidente de trânsito. Quem é que paga essa conta? É bom destacar para os nossos telespectadores que todo mundo que tem um carro automotor, que tem motor, né, ou seja, bicicleta, não paga. Carrocinha também não paga. Mas todo avião também não. Mas quem tem carro é obrigado, não é opcional, é obrigado a pagar o tal do DPVAT. O seguro DPVAT é justamente para cobrir danos pessoais vítimas de acidentes automotores, de carro então. Ou seja, é justamente para pagar a despesa que o paciente tem na hora que vai no hospital e ainda para pagar alguma despesa que tem de indenização, por exemplo, infelizmente, no acidente morreu. Bom, então, o DPVAT paga até R$ 13.500 para cobrir despesas de funeral. Quando é para indenização permanente, porque ficou aleijado, porque ficou com uma incapacidade temporária significativa, o DPVAT também paga até R$ 13.500. E paga até R$ 2.700 o atendimento médico hospitalar. Nenhuma cirurgia feita pelo SUS, ortopédica, que não use prótese, nenhuma custa 2.700. Nenhuma. Pode olhar a tabela. Se achar uma que passa de 1.000, compra a tabela inteira. Entende? Então, o 2.700 que pode ser um valor, que é um valor, assim, para procedimento médico não tão grande, mas sem dúvida nenhuma, mais de 90% dos procedimentos pequenos, ortopédicos, decorrentes de vítimas de acidentes de trânsito, poderiam ser cobertas pelo DPVAT, que é para isso que a gente paga o DPVAT. Os hospitais públicos, os conveniados à rede do SUS, não podem fazer essa cobrança até por força de lei, mas... A medida provisória 451 do governo federal de 2008 justamente proíbe os hospitais públicos a cobrarem, a fazer qualquer tipo de cobrança. Atender pela Unimed, atender por algum seguro-saúde e também proibido para atender o DPVAT. E isso favorece a turma do DPVAT. O dono do DPVAT é uma empresa privada, então cada vez que o doente é atendido pelo SUS, vítima de acidente de trânsito,
o DPVAT agradece muito porque sobra lá. E eu garanto que sobra na conta do DPVAT mais de R$1 bilhão por ano que não é utilizado. É uma discussão que o senhor quer trazer para a Assembleia. É importante. E nós vamos acompanhar com certeza. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui. Já deixo o convite para que o senhor venha conversar conosco outras vezes, inclusive para falar sobre os desdobramentos dessa proposta relacionada ao DPVAT, que já foi alvo de um requerimento que o senhor apresentou ao governo do Estado para ter uma noção, um cenário do número de atendimentos hoje que são feitos nos hospitais através do Sistema Único de Saúde no que diz respeito a vítimas de acidentados, e provavelmente esses números vão dar muito mais consistência para a nossa discussão em próximos bate-papos. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Vou atender o seu convite e voltarei com números para nós buscarmos uma atitude do governo do Estado com relação a isso. Ok, deputado. A você de casa, muito obrigado pela companhia e não esqueça, para assistir este e outros programas, basta acessar o site da TV da Assembleia Legislativa no endereço que aparece no seu vídeo. Por hoje é só, nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá!